Eu sou o Bruno, e, depois de tudo que já vivi nesses lugares estranhos onde me colocam para trabalhar, eu achei que uma biblioteca fosse o turno mais tranquilo da minha vida. Mas eu estava errado, porque existe um silêncio nesse lugar, um silêncio pesado, que parece escutar você de volta. Nas primeiras horas da madrugada, tudo parece comum. A luz branca, as estantes altas, o cheiro de papel antigo. Mas quanto mais eu caminhava entre os corredores, mais eu percebia que algumas coisas não estavam onde deveriam estar. Livros movidos de prateleiras fechadas, páginas abertas sozinhas, e sussurros que vinham de lugares onde não havia ninguém. Enquanto eu tentava ignorar, comecei a reparar em detalhes que não faziam sentido. Uma sombra que sumiu antes que eu pudesse focar a lanterna, passos que pareciam me acompanhar mantendo sempre a mesma distância, e um corredor específico, o único que não aparecia nas plantas do prédio, nem no mapa de segurança. No final do meu turno, quando eu estava prestes a ir embora, um livro caiu no chão atrás de mim, sozinho, sem vento, sem movimento. Quando eu me virei para ver qual era, a página estava aberta em um trecho sobre o túnel Inunaki. E eu juro, alguém virou a página na minha frente, na escuridão. Antes de começar, se você gosta desse tipo de relato, já deixa o like e se inscreve no canal. Isso ajuda demais o Contos Noturnos a continuar trazendo histórias como essa. E me diz aí nos comentários de qual cidade você está ouvindo essa história agora. Quero saber de onde essa vigília noturna está chegando. Eu sempre achei que bibliotecas fossem lugares pacíficos, silenciosos, organizados, com aquela luz morna refletindo nas estantes cheias de livros. Um cenário quase sagrado, sabe? E talvez por isso eu tenha aceitado esse turno sem pensar duas vezes. Depois do último shopping, da sala 04, eu precisava de um ambiente onde nada pudesse me surpreender, onde tudo estivesse no seu lugar. Mas eu devia saber. Já faz tempo que parar de subestimar a noite. Meu turno começaria às 22 horas. Era um plantão único, porque o prédio ficaria aberto até tarde por causa de um evento estudantil que tinha acontecido durante a tarde. Quando cheguei, só encontrei o zelador trancando as portas principais e me entregando o crachá. Ele parecia apressado. Não olhou nos meus olhos. Tem câmera em tudo. Se acontecer qualquer coisa, você vai ver por ali. Ele apontou para a sala de monitoramento e saiu quase correndo. E eu fiquei ali, parado, cercado por estantes que pareciam mais altas do que eu lembrava. A biblioteca tinha 3 andares, mas aquela sensação de altura vinha de outro lugar. Algo na arquitetura fazia o teto parecer mais distante do que realmente era, como se o silêncio deixasse tudo maior. Respirei fundo, coloquei minhas coisas na sala de monitoramento e comecei minha primeira ronda. O carpete abafava meus passos, mas eu jurava que escutava o eco mesmo assim, como se estivesse andando em algum salão vazio, com pé direito alto. Luzes brancas, frias, fileiras longas, corredores que se cruzavam. Tudo aparentemente normal. Mas existe um tipo de normal que só parece normal de longe. Quando você chega perto, percebe que tem algo torto, algo que não encaixa. A primeira coisa que notei foi a temperatura. Não era o ar-condicionado. Estava ligado, mas não tão forte. Era como se o ar entre as estantes fosse mais frio que o restante do prédio. Um frio parado, sem vento. Frio de lugar que não deveria ser atravessado àquela hora. A segunda coisa foi o silêncio. Eu sei que isso parece óbvio. Bibliotecas são silenciosas, mas não daquela forma, não daquele jeito. Ali, o silêncio parecia uma coisa viva, como se respirasse devagar e observasse tudo o que eu fazia. E mesmo sem ninguém ali, eu tinha a nítida sensação de que não estava sozinho. Eu tentava ignorar aquilo, dizendo para mim mesmo que era só minha mente cansada, que 3 turnos estranhos seguidos estavam começando a me afetar de formas que eu não queria admitir. E talvez fosse verdade. Talvez fosse só isso. Mas então, começaram as pequenas coincidências. Aquelas que a gente tenta varrer para longe, fingindo que não percebeu. Na minha primeira passada pelo 2º andar, por exemplo, eu encontrei uma cadeira afastada da mesa. Nada demais. Alguém deve ter deixado assim antes de ir embora. Mas quando voltei, não mais que 10 minutos depois, a cadeira estava um pouco mais longe.
girada de um jeito diferente. E ninguém tinha passado por ali, pelo menos não nas câmeras. Eu deveria ter conferido. Deveria ter parado e checado tudo. Mas eu fiz o que qualquer pessoa faz quando quer continuar acreditando que está segura. Ignorei. Continuei andando, continuando minha ronda como se estivesse dormindo por dentro. Por volta das 23h40, eu parei no mirante interno, uma área com vidro que dava vista para o térreo, e dei de cara com o que eu realmente não esperava. Um livro, aberto, bem no meio do corredor principal. Aquilo me fez gelar, porque eu sabia que não tinha ninguém lá quando comecei o turno. Eu sabia que aquele corredor estava limpo. E eu sabia, mais do que tudo, que um livro não abre sozinho daquele jeito. Não daquela forma precisa, simétrica, com a lombada perfeitamente na metade. Desci devagar. Não porque achei que fosse encontrar alguém. Eu não achava nada. Eu só sentia aquele pressentimento familiar, aquela mesma sensação que eu tive nos trilhos, na casa 33, na sala 04, aquela impressão de que eu tinha acabado de entrar na parte errada da história. Quando cheguei mais perto do livro, a primeira coisa que notei foi que a página estava escrita em japonês. Letras finas, elegantes, marcadas pelo tempo. A capa não tinha nome visível, mas era antiga, desgastada. E embora eu não entendesse absolutamente nada daquilo, uma expressão na página parecia quase destacada. Túnel Inunaki. Eu já tinha ouvido esse nome. Faz tempo. Uma história perdida entre fóruns, vídeos velhos, lendas urbanas distantes que nunca tiveram explicação. Um túnel esquecido, onde a realidade se comportava de um jeito estranho demais para ser coincidência. E ali estava ele. Bem ali, naquela página aberta como se tivesse sido deixada para mim. Eu não toquei no livro. Não naquele instante. Ao invés disso, respirei fundo e olhei para os corredores. E foi aí que a sensação voltou. Aquela que me acompanhou nos últimos trabalhos. Aquela certeza silenciosa de que não era o único ali. E que alguma coisa, entre aquelas estantes, estava esperando o meu próximo passo. Eu sempre achei que uma biblioteca vazia fosse um dos lugares mais seguros do mundo. Um santuário de silêncio, onde o barulho mais alto deveria ser uma página virando ou ar-condicionado respirando devagar. Mas naquela noite, o silêncio não parecia um descanso. Parecia uma coisa viva. Uma coisa que me observava enquanto eu andava. Depois de fazer a primeira ronda pelas entradas principais, eu voltei para o coração do prédio. O corredor central que dividia as estantes de literatura geral. É um corredor longo, estreito, meio claustrofóbico, e quando as luzes entram no modo noturno, só um fio branco e frio ilumina o caminho, como se alguém puxasse uma linha de luz por cima da minha cabeça, deixada ali para me guiar ou para me atrair. Eu segurava a lanterna baixa, como sempre faço, deixando que só a luz do modo noturno ditasse o caminho. Quanto menos luz eu uso, menos meu cérebro inventa sombra. Pelo menos era assim antes de eu aceitar o terceiro emprego noturno. Agora não tenho tanta certeza. Quando dobrei a primeira esquina, ouvi um som tão pequeno, mas tão fora de lugar, que meu corpo travou no mesmo instante. O som de páginas sendo folheadas. Não rápido, não como quem procura algo, mas lento, cuidadoso, como se alguém estivesse tentando não atrair atenção, mas estivesse sendo incapaz de parar. Eu virei o foco da lanterna para o corredor da seção de história. Nada. A luz não encontrou ninguém. Nenhuma sombra se mexendo, nenhum reflexo de livro puxado, nenhum vulto. Mas o som continuou, tão baixo que eu quase acreditei que fosse dentro da minha própria cabeça. Eu dei 2 passos, e o som parou. Tem alguém aí? Eu perguntei, a frase que todo vigia precisa fazer, mesmo sabendo que ninguém vai responder. O silêncio engoliu minha voz como se ela fosse pequena demais para existir dentro daquele lugar. E então, outra coisa aconteceu. Lá no fundo da seção, bem na curva onde as estantes viram para o arquivo morto, algo refletiu minha lanterna. Mas não era metal, não era vidro. Era como se fosse um olho. Uma superfície pequena, redonda e úmida, que brilhou rápido e depois desapareceu. Eu senti meu peito apertar. Senti aquela velha sensação de que meus passos tinham ficado mais pesados, como se o chão estivesse tentando segurar meus pés. Isso acontece quando meu corpo entende o perigo antes da minha cabeça.
Eu respirei fundo, tentando lembrar que bibliotecas têm insetos, ratos, às vezes, espelhos esquecidos, plásticos que refletem luz. Eu até acreditei nisso durante uns 3 segundos, mas aí veio o segundo som. Não foi página, não foi passo, foi uma respiração, bem perto, tão perto que parecia estar logo atrás da estante do meu lado esquerdo. Aquela respiração curta, abafada, como se alguém estivesse tentando se esconder, mas tivesse esquecido como controlar o próprio medo. Eu virei devagar a lanterna para a lateral. Nada. Mas enquanto eu olhava para a estante, eu percebi algo que só fez sentido segundos depois. Alguns livros estavam tortos, como se tivessem sido puxados e empurrados de volta às pressas. Eu me aproximei, estendendo a mão para alinhar um deles, só para garantir que não tinha nada ali, só para lembrar que eu ainda estava no controle. E foi nesse exato momento que o barulho voltou. Mas dessa vez, veio de trás de mim. Eu me virei tão rápido que quase deixei a lanterna cair. No final do corredor, onde antes não havia nada, agora havia um livro no chão, caído de um jeito muito estranho, aberto, com as páginas pressionadas contra o piso, como se tivesse sido largado por alguém que saiu correndo. Eu comecei a andar até ele. Um passo, outro, meu coração parecendo alto demais dentro da biblioteca silenciosa. Quando cheguei perto o suficiente, notei que o livro estava aberto no meio, mas as páginas viradas mostravam algo que não fazia sentido. Não eram letras, não eram fotos, era um mapa antigo, e na parte superior dele estava escrito algo que eu já tinha ouvido em histórias, mas nunca imaginei ver diante de mim. Túnel Inunaki. Eu senti a temperatura da biblioteca cair instantaneamente, como se as estantes tivessem segurado a respiração junto comigo. E antes que eu conseguisse fechar o livro, antes que eu pudesse pensar, antes que eu pudesse convencer meu cérebro de que isso era normal, a mesma respiração de antes voltou. Dessa vez, mais perto. Dessa vez, atrás de mim. E muito, muito mais forte. Eu voltei para a mesa de monitoramento tentando agir como se nada tivesse acontecido. Sentei, respirei fundo e fiquei encarando aquelas telas antigas, com ângulos tortos que pareciam ter sido instalados por alguém que não queria vigiar nada, só observar. Observação é diferente de vigilância. Vigiar, você busca algo. Observar, você espera que algo aconteça. Essa é a diferença que eu sempre senti nesses trabalhos. O problema é que, naquela noite, eu não tinha certeza de que eu era quem observava. Por alguns minutos, tudo ficou normal. Ou melhor, normal dentro de uma biblioteca vazia, às 2 da manhã, com vento batendo nas janelas de um jeito que fazia parecer que alguém respirava do lado de fora. Eu tentava me convencer de que era só isso. Vento, estruturas velhas, a tensão acumulada das últimas semanas. Mas aí eu ouvi um som. Taque, seco, breve, mas claro demais para ser uma simples ilusão. Eu congelei na cadeira. O som veio de dentro da biblioteca, a parte de estantes pesadas, onde ninguém deveria estar. Inclinei o corpo para frente, tentando identificar se o barulho voltava. E voltou. Taque, taque. 2 toques. Como algo batendo no chão. Ou caindo dele. A primeira coisa que pensei foi: ok, deve ser um livro mal posicionado, deve ter escorregado. Mas um livro cair é um som só, não 2. Esses 2 tinham ritmo, um depois do outro, com um intervalo ligeiramente maior, como se fosse um aviso. Ou um convite. Peguei a lanterna. Eu sempre pego a lanterna com a mão firme, mas naquela hora meus dedos estavam trêmulos. Saí da sala devagar, a porta rangendo atrás de mim, rangendo de um jeito que eu não lembrava que ela fazia antes. E quanto mais eu caminhava para dentro da biblioteca, mais dava para sentir aquela mudança na temperatura. Não era frio comum, era aquele frio interno, o que começa no peito e sobe para o pescoço, como se o corpo estivesse avisando: não vai. A seção onde ouvi o barulho ficava logo depois da área infantil, que estava completamente apagada, com aquelas mesas pequenas e cadeirinhas coloridas, todas viradas para a porta de saída, como se estivesse esperando alguém voltar. Eu não gosto de passar por ali de madrugada. Tem algo em móveis pequenos em espaços grandes que me deixa desconfortável. Mas continuei. Quando cheguei entre as estantes de literatura internacional,
O cheiro mudou. Estava com um aroma estranho, como papel muito antigo misturado com poeira molhada. Não fazia sentido, porque a biblioteca era bem conservada, mas o cheiro estava lá. E então, eu vi, no meio do corredor, um livro aberto no chão. Ele estava virado para cima, como se alguém tivesse deixado exatamente naquela posição para ser encontrado. E não estava ali quando eu fiz a última ronda. Eu tenho certeza. Eu passei exatamente por aquele corredor. A mesma posição, o mesmo ângulo, a mesma rotina automática que eu sigo para garantir que tudo está como deveria estar. E aquele livro não estava ali. Aproximei a lanterna, o feixe tremendo junto com minha mão. A capa era escura, sem título. As páginas estavam abertas na metade do miolo, e a lanterna iluminou um detalhe que fez meu estômago afundar. A página parecia familiar, não porque eu já tivesse lido aquele livro. Eu não tinha, mas porque aquele texto estava em japonês. E o único japonês que eu tinha visto recentemente, contra a minha vontade, estava ligado ao túnel. Ao tal túnel. Ao nome que eu já preferia não ter mais falado em voz alta. Mas ali, na minha frente, em plena biblioteca da cidade, havia uma página aberta com aquele mesmo estilo de escrita. A mesma textura pesada de papel velho. A mesma sensação de que aquilo não deveria estar ali. Me aproximei um pouco mais, só o suficiente para tentar decifrar pelo menos um caractere. O suficiente para confirmar se era o que eu estava pensando. E era. Eu reconheci. Não porque eu soubesse ler japonês, mas porque eu lembro exatamente de como a palavra soava, da forma como ela me gelou quando a li pela primeira vez. Era o nome do túnel. E no instante em que eu percebi isso, algo mudou no ambiente. As luzes do teto oscilaram. Uma vez, depois outra. Não apagaram completamente, mas piscaram como se algo estivesse interferindo na energia. No mesmo momento, um vento leve passou entre as estantes, mas não era vento natural. Era direcionado, como se alguém tivesse passado correndo atrás de mim. Aquele deslocamento rápido, quase imperceptível, mas que mexe no ar de um jeito agressivo. Virei a lanterna para trás, nada. Mas eu juro que ouvi passos. Passos pequenos. Correndo. Fugindo. Olhei de novo para o livro no chão. E dessa vez, uma coisa nova tinha aparecido. Ao lado da página aberta, havia uma pequena marca, como se dedos tivessem pressionado o papel. Não digitais, mas marcas fundas, como pequenas unhas. Finas demais para serem de um adulto e longas demais para serem de uma criança. Aquilo não estava ali antes. E foi nesse instante que eu percebi que eu não estava sozinho na biblioteca. Que talvez nunca tivesse estado, na verdade. Apertei a lanterna com força, dei um passo para trás e tive a sensação clara, inconfundível, visceral, de que algo observava meu movimento. Não via, mas sentia, como quando alguém te encara pelas costas. Aquela pressão invisível. A vontade de correr foi instantânea. Mas eu não corri. Eu não podia, porque atrás de mim outro som começou. Taque, mais um livro, caindo. Só que mais perto, muito mais perto. E quando virei para olhar, ainda sem coragem de mover a lanterna muito rápido, eu vi uma sombra. Não uma pessoa. Não um contorno claro. Era como uma forma disforme, estreita, movendo-se entre as estantes, com o mesmo ritmo dos livros que estavam caindo. E então, a pior parte, ela estava vindo na minha direção. Quando eu fechei a porta da ala infantil atrás de mim, a biblioteca inteira pareceu mudar de tom, como se o ar tivesse ficado mais pesado. Aquele silêncio, que antes parecia apenas comum, agora tinha um ritmo, um intervalo, como se algo estivesse respirando junto comigo. E eu juro, eu não queria continuar, mas alguma coisa dentro de mim dizia que, se eu não terminasse aquela ronda, eu não dormiria nunca mais. Então respirei fundo e fui para o setor de História Geral. Ali, as estantes são mais altas que eu, e a iluminação é fraca demais para um lugar que fecha tão tarde. Sempre achei estranho isso. Lâmpadas fortes no saguão, fracas nos corredores profundos. Dizem que é economia. Eu digo que é outra coisa. O tipo de escuridão que se acumula com o tempo, como poeira. Caminhei devagar,
passando a lanterna por livros que eu nunca tinha visto, volumes grossos demais, lombadas sem título, códigos antigos colados com fita. A sensação era a mesma que sentir alguém dormindo no mesmo quarto. Você sabe que tem algo ali, mesmo que não veja. Foi quando ouvi o primeiro som. Um arrastar. Longe. Algo raspando o chão, como tecido pesado sendo puxado. A lanterna tremeu na minha mão. E o som parou exatamente quando a luz se moveu. Beleza, murmurei sozinho, tentando me convencer de que era o vento. Mas não havia janelas abertas. E, mesmo se tivesse, aquilo não foi vento. Foi direção. Foi intencional. Continuei andando. Cada passo parecia empurrar a escuridão um pouco para trás, mas ela sempre voltava, como água. Quando virei à direita, cheguei a uma área pouco frequentada, mapas e geografia. O cheiro ali muda completamente. Não tem o perfume de papel novo nem o mofo de livros antigos. Tem um cheiro frio, metálico, quase hospitalar. A lanterna iluminou uma mesa de consulta. E foi ali que eu vi. Um livro, aberto, no centro da mesa. Eu tinha certeza absoluta que, quando passei pela entrada do setor, não havia nada ali. Aproximando devagar, percebi que não era um livro qualquer. A capa estava rasgada, com anotações à mão, símbolos estranhos, quase como selos do carimbo de outra época. O papel amarelado parecia absorver a luz, em vez de refletir, e a página aberta. Era um mapa, mas não um mapa normal. Eram linhas que se curvavam soterradas por kanjis antigos, círculos pretos marcando trechos de uma estrada que não parecia existir mais. No canto inferior, um nome escrito à mão. Túnel Inunaki. Meu coração travou. Eu já tinha ouvido esse nome antes. Histórias na internet, relatos de gente que entrou e não voltou, lugares onde a polícia não entra, onde estradas mudam como se fossem vivas. Mas o que isso estava fazendo aqui, em uma biblioteca do Brasil? Antes que eu pudesse pensar, o livro fez um pequeno estalo. A página pareceu vibrar, como se alguém tivesse acabado de tocar nela. Foi nesse momento que percebi uma coisa terrível. A mesa estava coberta de poeira, grossa, antiga, mas o espaço ao redor do livro estava limpo, como se alguém tivesse colocado agora. O arrastar voltou. Só que agora não estava longe, estava atrás de mim. Eu virei a lanterna devagar, com o peito apertado, sentindo meu corpo inteiro ficar gelado. A luz percorreu as estantes, as sombras, o chão, até parar na entrada do corredor. E na borda da escuridão, entre duas estantes altas, estava uma silhueta, imóvel, sem rosto, só a forma, olhando na minha direção. Eu não conseguia respirar. A mão suava tanto que quase deixei a lanterna cair. A silhueta não se movia, não avançava, não recuava, mas eu tinha a impressão, profunda, visceral, de que ela estava esperando eu piscar. Foi aí que o rádio chiou. Uma interferência tão forte que ecoou em todo o setor. E uma voz, que não era do supervisor, nem de ninguém humano, sussurrou entre chiados. Não mexa no livro. Eu senti um arrepio subir pela espinha tão forte que quase caí. A silhueta deu um passo para a frente. Um único passo, lento, como quem lembra que tem pernas. E eu fiz a única coisa que podia fazer. Corri. Corri entre as estantes com a lanterna balançando, o ar batendo no rosto, os passos da coisa atrás de mim. Silenciosos, mas presentes, como se a escuridão ganhasse massa. O livro ficou para trás. A mesa, a silhueta, tudo. Eu só pensei em sobreviver. Quando alcancei o corredor principal e vi a luz branca vinda do saguão, quase desabei. Encostei numa parede, tentando controlar minha respiração. E, pela primeira vez desde que comecei a trabalhar como vigia, eu quis ir embora, no meio do turno. Eu estava tremendo. E então, o rádio chiou de novo. Dessa vez, a voz era humana. Era o supervisor. Bruno, você tá onde? As câmeras aqui ficaram escuras por uns 10 segundos. Achei que tinha dado pane. 10 segundos. Para mim, tinham sido minutos. Engoli seco e respondi, tentando parecer normal. Tô indo pro saguão. Só conferindo o setor de mapas. Mas no fundo, dentro da minha cabeça, algo repetia como um sussurro que grudou na memória.
Aquele livro não deveria existir. E alguém, ou alguma coisa, trouxe-ele para mim. Essa foi a primeira vez na noite em que eu pensei seriamente. Eu não devia estar aqui. E era só metade do meu turno. A parte mais difícil ainda estava por vir. Eu demorei alguns segundos para entender se aquilo que eu estava vendo era real, ou só a minha cabeça tentando preencher um espaço de silêncio com algum tipo de delírio. O livro, aquele que eu havia visto horas antes, com a página aberta no maldito túnel Inunaki, agora estava muito mais longe do ponto onde eu o tinha deixado. Ele estava no meio do corredor central da ala histórica, como se tivesse sido carregado até lá. Só que não havia ninguém comigo. Pelo menos, não alguém que eu conseguisse ver. Eu me aproximei devagar, cada passo ecoando como se a biblioteca inteira estivesse segurando a respiração. O ar mudou. Ficou mais frio, mais pesado, quase úmido, como se eu estivesse entrando numa parte do prédio que não existia nos mapas. E, conforme cheguei mais perto do livro, percebi que ele estava aberto numa página diferente. Não era mais uma foto do túnel. Era algo muito pior. Eram relatos transcritos à mão. Pequenas notas escritas com uma caligrafia extremamente antiga, meio torta, quase desesperada. E, no canto da página, pressionada contra a margem com força suficiente para marcar o papel, havia uma frase escrita em vermelho, provavelmente tinta ou grafite. Ele não quer que eu volte. Eu fechei o livro imediatamente. Não porque eu quis, mas porque a minha mão simplesmente se moveu sozinha, como se um reflexo de autopreservação tivesse tomado conta do meu braço antes que eu tivesse qualquer chance de ignorar o aviso. Quando respirei fundo, percebi que não estava mais sozinho naquele corredor. Eu o senti. Senti com a nitidez de alguém que sabe que está sendo observado, seguido, avaliado. O tipo de certeza que não precisa de prova visual. É como ficar de costas para uma janela aberta numa noite silenciosa. Você não vê nada, mas sabe que tem algo ali, algo olhando. Levantei a lanterna e varri o feixe de luz devagar pelas estantes. Foi aí que percebi que algumas sombras não acompanhavam o movimento da luz. A lanterna ia para a esquerda, e uma ou outra sombra permanecia no mesmo lugar, como se tivesse vida própria. Como se estivesse presa a alguma coisa que a minha lanterna não conseguia iluminar. Eu forcei a mim mesmo a dar 2 passos para trás. E o chão rangeu. Mas o barulho não veio dos meus pés. Veio atrás de mim. Me virei na mesma hora. O corpo inteiro rígido, o coração batendo tão forte que eu escutava o sangue nas têmporas. A ala do fundo estava completamente escura. Nenhuma janela ali. Nenhuma iluminação de emergência. Nada além da minha lanterna, que, naquele momento, parecia fraca demais, como se a bateria estivesse drenando rápido demais para ser coincidência. Quando tentei dar um passo, algo no fundo do corredor se moveu. Não foi uma pessoa. Não foi um animal. Foi um borrão. Uma silhueta que parecia dobrar a luz em volta, como se estivesse tentando existir entre um piscar de olhos e outro. Aconteceu rápido. A silhueta inclinou a cabeça para o lado, como se estivesse me estudando. Eu dei um passo atrás. Ela inclinou a cabeça mais um pouco, como se estivesse curiosa com a minha reação. E, por um instante, eu juro que a ouvi respirar. Baixo, fino, como se tivesse água nos pulmões. Eu apontei a lanterna direto para ela, e ela desapareceu. Apagou. Sumiu. A luz passou direto como se nunca tivesse nada ali. Mas o som não desapareceu. Ouvi passos. Passos pequenos, arrastados. Só que não vinham do chão. Vinham de cima, do topo de uma estante. Levantei a luz rápido, e algo correu por cima das prateleiras, indo de uma extremidade à outra com velocidade absurda. Não era humano. Não se movia como humano. Era rápido demais, leve demais, e parecia evitar a luz com inteligência, como se soubesse exatamente até onde o feixe alcançava. Eu fiquei paralisado. Se eu corresse, eu perderia de vista. Se eu ficasse, ele chegaria até mim. Tentei respirar fundo, mantendo a lanterna firme, e foi nesse momento que outra coisa aconteceu. O livro, o mesmo livro, escorregou sozinho pelo chão, arrastando-se em direção à ala de documentos restritos, aquela que os funcionários tinham dito que eu nunca deveria entrar. E foi aí que eu escutei um som muito suave, muito familiar.
Um estalo, como se uma porta tivesse sido destrancada. Só que nenhuma porta estava aberta, exceto uma, a da sala de arquivos raros. Ela estava meio entreaberta, com uma fresta de luz quente escapando para o corredor. Mas essa luz não fazia sentido. Não era a luz interna da biblioteca. Era outra tonalidade, mais antiga, mais amarelada, como se tivesse vindo de lâmpadas que não eram usadas há décadas. O livro parou exatamente diante dessa porta. E, pela primeira vez naquela noite, eu senti que não era só uma presença aleatória, um ruído estranho, um eco do prédio antigo. Não, aquilo era um convite, ou um aviso, ou os dois. Me aproximei devagar. Cada passo parecia pesar mais do que o anterior. A lanterna começou a falhar, piscando como se estivesse perdendo carga, mesmo eu tendo trocado as baterias antes de vir. E quando coloquei a mão na porta, o corredor inteiro pareceu prender o ar. Toquei a madeira. A porta abriu sozinha. E o que eu vi lá dentro não correspondia a nenhuma planta, nenhum mapa, nenhuma foto que existia sobre aquela biblioteca. As estantes eram diferentes, antigas demais. Pareciam feitas à mão, com marcas de ferramentas em talhes que eu nunca tinha visto. Papéis amarelados, manuscritos, cadernos com capas de couro desgastadas e livros com títulos que não existiam no catálogo público. Só que não foi isso que me fez congelar. Foi a câmera no canto da sala. Uma câmera de vigilância muito mais velha do que qualquer equipamento usado hoje em dia. Uma câmera que não deveria estar ali. E, pior, ela estava ligada. Uma luzinha vermelha piscava, bem fraca, mas viva. E do lado dela, colado na parede com fita adesiva, havia um bilhete escrito com pressa. Se você chegou até aqui, ele já sabe quem você é. Eu fiquei imóvel, porque, antes que eu pudesse reagir, a câmera virou sozinha, diretamente para mim. E pela primeira vez em toda aquela madrugada, eu senti que não era o corredor, não era o livro, não era o prédio. Era algo dentro daquela sala, algo que estava esperando que eu entrasse. E eu entrei. Mas essa não foi a pior decisão da noite. Eu ainda estava parado entre as estantes, com a lanterna tremendo na minha mão, tentando entender o que tinha acabado de ver, ou achar que tinha visto. Desde o começo desse turno, eu estava me perguntando se aquela biblioteca realmente era só um prédio velho com cheio de papel antigo, ou se havia algo ali que se movia quando ninguém estava olhando. E agora, olhando para o corredor vazio diante de mim, eu tinha certeza de uma coisa. Eu não estava sozinho. Respirei fundo e comecei a andar devagar. O piso, que sempre rangia quando eu pisava, parecia mais silencioso do que o normal, como se estivesse esperando alguma coisa. Eu não sei explicar, mas tive a sensação de que aquele lugar inteiro estava prestando atenção em mim, como um espectador silencioso. As estantes passavam pelos lados como paredes vivas. Cada bloco de livros parecia mais alto do que o anterior. A biblioteca não parecia mais seguir a planta que eu tinha recebido. A distância entre uma seção e outra parecia mudar. Até o ar tinha ficado mais pesado, como se estivesse engrossando ao redor do meu rosto. Foi quando eu ouvi, tup, um único som. Seco, claro, perfeito demais para ser aleatório. Um livro caindo. Eu fechei os olhos imediatamente, porque eu já sabia de onde o som tinha vindo. Daquele mesmo corredor onde, minutos antes, eu tinha encontrado um livro aberto em uma página escrita em japonês, aquela mesma palavra que eu ainda não conseguia pronunciar direito, nem associar a nada concreto, mas que tinha me deixado gelado. Inunaki. Mesmo sem entender completamente o significado, eu sabia, no fundo, que não era para eu ver aquilo, que não era para estar ali. Virei devagar, com o coração apertando o peito por dentro, e caminhei de volta. Cada passo parecia ecoar com um atraso estranho, como se o sumatesse nas paredes e só depois encontrasse meus ouvidos. A lanterna tremia nas minhas mãos, mas a minha vontade de entender o que estava acontecendo era maior do que o medo. Quando cheguei ao corredor, o ar tinha mudado de novo. Estava frio, frio de verdade, de fazer o ar arder na garganta. E ali estava ele, outro livro, caído no chão, aberto, virado exatamente para mim. A luz da lanterna formou um círculo perfeito sobre ele, e eu congelei.
A página mostrava uma ilustração em preto e branco, feita à mão, que parecia ser um túnel estreito, com vigas de madeira sustentando o teto e uma estrada de terra passando por dentro. O traço era antigo, seco, quase como gravura de jornal dos anos 30. Mas não foi isso que me incomodou. Foi o detalhe lá no fundo do túnel. Uma silhueta, pequena, sozinha, virada para fora, olhando direto para mim. E acima da imagem havia apenas uma palavra. A mesma que eu tinha visto no outro livro. Eu engoli seco. Senti as costas arrepiarem. E comecei a perceber que algo no ambiente estava diferente do que alguns segundos antes. Não era só o frio, era o silêncio. Aquele tipo de silêncio que não pertence a um prédio aberto ao público. Aquele silêncio que a gente sente em lugares fechados há décadas. Um silêncio pesado, denso, cheio, como se fosse mais uma presença na sala. De repente, as luzes da biblioteca piscaram. Todas, ao mesmo tempo. E quando voltaram, eu vi, nas estantes ao fundo, uma sombra atravessando o corredor. Não correndo, não andando, deslizando. Eu sei o que você está pensando. E eu também pensei a mesma coisa naquela hora. Reflexo, imaginação, jogo de luz, lanterna tremendo. Mas eu deixo você concluir sozinho que eu vi então. A sombra passou e derrubou 3 livros de uma vez. Não tocou, não empurrou, não deslocou o ar, nada disso. Os livros simplesmente caíram, como se recebessem um comando. Eu dei um passo para trás. A lanterna quase escapou da minha mão. Senti minhas costas encostarem na estante atrás de mim, e foi aí que eu ouvi um som que me paralisou completamente. Passos, no andar de cima. Passos lentos, circulares, pesados. A biblioteca inteira só tem 2 andares, e o segundo, naquele horário, deveria estar trancado. Mas os passos estavam exatamente sobre onde eu estava. E então, algo quebrou dentro de mim. Uma sensação de que, se eu não saísse dali naquele instante, eu ia ver, de verdade, o que estava andando lá em cima. Eu corri. Corri sem olhar para trás. Corri entre as estantes, tropeçando, quase derrubando minha própria lanterna, ignorando completamente os livros caídos. Eu sabia o caminho até a sala de segurança, mas parecia que o prédio estava tentando me impedir de chegar. Os corredores pareciam maiores, as curvas mais longas, as portas mais distantes. Quando finalmente alcancei a sala de monitoramento, fechei a porta com força, travei, respirei fundo e encostei a testa no metal frio. Demorou uns 20 segundos até eu conseguir olhar as telas. E quando olhei, eu gelei. A câmera do andar de cima, aquela que normalmente mostrava só um corredor vazio, com mesas de leitura abandonadas, estava mostrando algo diferente. Alguém estava em pé, bem no centro da sala. A luz fraca não deixava ver o rosto, mas dava para ver a postura. Curvada, inclinada para frente, como se estivesse procurando alguma coisa no chão. Ou escutando. Eu fiquei paralisado. E, então, aquela coisa, seja lá o que for, levantou a cabeça devagar e olhou direto para a câmera. A imagem tremeu. Um glitter atravessou a tela. E pela primeira vez no turno inteiro, eu tive certeza absoluta, naquele momento, de que não era só uma noite difícil. Não era só paranoia. Não era só cansaço. Algo tinha me seguido desde o corredor. E agora, sabia exatamente onde eu estava. A tela ficou preta por um segundo. Depois voltou. O corredor estava vazio novamente. Eu desliguei tudo. Peguei minhas coisas. Saí sem olhar para trás. E jurei para mim mesmo que não voltaria ali nunca mais. Mas antes de sair pela porta principal, algo chamou minha atenção. No balcão de devolução de livros. Tinha um volume que não estava ali antes. Aberto, virado para mim, com a mesma ilustração do túnel. E ao lado da imagem, alguém tinha escrito algo à mão. Em português. Você não está lendo. Você está sendo lido. Eu saí correndo. E até hoje, eu não sei quem deixou aquela frase, ou o que estava realmente comigo naquela biblioteca. Mas eu sei de uma coisa. Aquele túnel não deveria aparecer em livros daqui, muito menos em páginas que só abrem quando eu passo. E a sensação que eu tenho é que aquilo foi só um aviso,